Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas remotas, vamos fazer um resumo da aula passada que vocês leram lá a respeito das bactérias, né? Então, o que são essas bactérias? O que são essas danadas? São micro-organismos, gente, unicelulares. Então, a gente não vê bactéria pluricelular, tá? Procarionte, o que é isso? É que elas são desprovidas do invólucro nuclear, né? Desprovidas da carioteca. E geralmente elas possuem um só cromossomo. Então, as bactérias, elas são procariontes, e comparando com os outros seres, elas são muito simples, tá? Então, elas são unicelulares. Então, a gente pode ter bactéria vivendo sozinha, tá? A gente pode ter bactéria vivendo em colônia, né, de forma isolada, vivendo em colônia, ou elas podem também viver com a presença de ar ou com a ausência de ar. Olha como que elas são danadas. Ou ainda serem anaeróbicas facultativas. Então, o que significa isso? Elas podem viver utilizando respiração através de oxigênio, elas podem não precisar de oxigênio, principalmente aquelas bactérias decompositoras que vivem, por exemplo, no rio Tietê, decompondo a matéria orgânica, ali não tem oxigênio para elas. E elas podem ser anaeróbicas facultativas. O que isso significa? Significa que, ora elas podem respirar por oxigênio, utilizar oxigênio para a produção de ATP, ora não, tá? Elas podem ser dessa seguinte maneira. São classificadas, gente, de acordo com o formato, a morfologia, o grau de agregação e através da parede celular, tá? De acordo com a forma, o formato que essa bactéria, essa célula da bactéria tem, elas podem ser classificadas como cocos, né? São essas bactérias que têm o formato esférico ou subesférico. Não significa que elas são arredondadas 100%, né? Mas tem esse formato parecido com uma esfera, essas são classificadas, né, de acordo com o cocos. Lembrando, isso é uma classificação morfológica, de acordo com o formato. Elas podem ser classificadas como bacilos, que são essas bactérias que têm esse formato de bastonete, de bastão. Elas podem ser classificadas através de um vibrião, né? Essas bactérias têm esse formato parecendo uma vírgula. Elas podem ser classificadas como espirilo e espiriloqueta. Espirilo é essa bactéria que tem esse formato ondulado. Espiriloqueta é que esse formato ondulado é muito acentuado, tá? Então, forma uma espiral mesmo. São parecidas, só que essa é mais em formato de espiral, essa espirilo é menos, né, menos ondulado. Agora, de acordo, gente, com o grau de agregação, elas podem ser classificadas, por exemplo, uma bactéria que se junta com, por exemplo, uma bactéria do tipo coco que se junta de duas em duas, é chamada de diplococos, de formato esférico, agrupada por pares. Streptococcus, elas vão formar esse colar. Então, são várias bactérias formando esse colar, parecendo um colar de pérola. Sarcina são bactérias do tipo coccus que formam esse parecendo um cubo, tem um formato cúbico. Agora, os bacilos, né? Diplobacilos são bactérias do tipo bacilo que vão se agrupando de duas em duas, são do tipo diplobacilos. Streptococcus ou bacilos alinhados em cadeia, né? Elas vão se alinhando em cadeia. De acordo com a parede celular, uma classificação rápida é a classificação do Gram, né? Elas podem ser classificadas como Gram positiva e Gram negativa. A Gram positiva, então, usa um corante, geralmente fenolftaleína ou outro tipo de corante, que vai dar uma coloração a essa bactéria, né? Se a coloração ficar entre azul muito escuro e roxa, é do tipo positivo. Se ficar um rosa claro ou um vermelho, meio avermelhado, é Gram negativo. Vou explicar para vocês. Toda bactéria possui parede celular, que é a membrana plasmática dela, só que o tipo de parede celular que é mais revestido, né? Essa parede celular geralmente é grossa, são revestidas de várias camadas, tem geralmente, a maioria dos casos, o peptidoglicano na composição dessa membrana plasmática. Quando a parede celular é positiva, essa peptidoglicano a gente tem muito, então a parede é grossa, por isso quando colore ela fica arroxeada. Já a negativa, né, essa parede peptidoglicano é mais fina, aí a gente tem
uma coloração mais avermelhada. Então aqui eu tenho, ó, as grãs positivas e as grãs negativas, tá? Mais arroxeado para o azul e mais avermelhada para o rosa, tá? É fácil decorar e aprender qual é a diferença? Muito fácil. Positiva, ó, azul. Negativa, vermelha, né? Então a gente espera que a nota de vocês fique azul. Então a nota positiva. Aqui, ó, negativa, vermelha, né? E tem outro tipo também, que é o Bacillus ácido resistente, né? Que é a sigla BAAR aqui. Que possuem parede celular com grande quantidade de lipídio, gordura. Por esse motivo não são facilmente coradas, é necessário passar por um processo de escoramento por uma solução ácido-álcool, né? Por esse motivo leva esse nome. Elas ficam geralmente laranja amarelado, tá? Por isso a importância, gente, da lavagem das mãos. Por que a gente pede para lavar as mãos com um detergente, com sabão, né? A maioria desses micro-organismos, eles têm na composição de proteção da parede celular, ou do capsilídeo, ou do que for, a gente tem lipídio. O vírus tem lipídio, o protozoário tem lipídio, ou a bactéria tem lipídio. Quando a gente usa um sabão, um detergente para higienizar as mãos e esfregar, a gente retira essa proteção e a gente degrada a bactéria. Por isso é a importância. Aqui tem uma estrutura de uma bactéria, né? No caso essa bactéria flagelada. Não são todas as bactérias que são flageladas, né? Isso geralmente está associado à movimentação dessa bactéria, mas a gente falou agora das classificações. E essa é do tipo bacilo, a gente tem do tipo Coccus, né? Aqui dentro eu tenho o citoplasma, eu tenho esse nucleóide aqui, né? Ribossomos, que sintetiza proteína, né? A gente tem a parede celular e essa cápsula que reveste essa bactéria. Algumas têm essa pilha ou fímbrias aqui, outras utilizam essa pilha em fímbrias para realizar, por exemplo, a reprodução, a gente vai falar mais para frente. Aqui é uma célula procarionte, ó, núcleo, quer dizer que ela não tem núcleo? O núcleo é onde está contendo o material genético, DNA ou RNA de um ser. As bactérias, por serem procariontes, o núcleo está espalhado. Porque quando a gente fala núcleo, a gente define como a região onde está o DNA, né? O núcleo da bactéria, né, por ser procarionte, não tem a carioteca revestindo, vai estar espalhado no citoplasma. Mas isso não significa que ela não tem núcleo. Porque quando a gente fala que não tem núcleo, a gente já imagina que ela não tem DNA. E é diferente, a bactéria tem DNA, mas porém ele está disperso, ele está espalhado aqui no citoplasma. Alguns, né, organelas que essa bactéria tem. O citoplasma, essa solação aquosa que tem tanto no procarionte quanto no eucarionte, né? Todos os componentes internos dessa célula, ela vai estar dispersa dentro desse citoplasma, né? Então pode conter substâncias úteis para a célula, como enzimas e substâncias de reserva. Aqui dentro a gente tem todas as organelas celulares. O nucleóide, né, por exemplo, a bactéria tem geralmente um cromossomo. Então é o cromossomo bacteriano, a gente tem uma única molécula circular de DNA que vai determinar as características dessa célula, tá bom? Ribossomos, né, que são pequenos corpos granulares que sintetizam proteínas, as bactérias têm ribossomos e está espalhado, tá? Membrana plasmática, gente, toda célula tem membrana plasmática. É aquela que vai conter o citoplasma, é aquela que vai permitir que a gente tenha transição de materiais por eles, tá? Então, a membrana plasmática envolve a bactéria controlando essas trocas de substâncias, né? Pode formar invaginações por interior, cuja superfície vai realizar processos como a respiração, a fotossíntese, a própria nutrição bacteriana. Parede celular é esse invólucro semi-rígido que vai dar esse formato às bactérias e protege contra outras substâncias tóxicas ou outros agentes. É formada principalmente por polissacarídeos e polipeptídeos. A cápsula, né, de aspecto gelatinoso protege essa bactéria da dissecação, dos vírus bacteriófagos, que é muito porque eles contaminam muitas bactérias, de células fagocitárias e anticorpos. Alguns antibióticos, como a penicilina, eles vão atuar inibindo a produção de cápsula. Então, olha o que a cápsula faz, ela protege a bactéria.
Quando você inibe a produção de cápsula, a bactéria morre. É isso que o antibiótico faz. O antibiótico ele é um fungo, né, geralmente esporos de fungo, que vai combater um outro ser. Por isso que é antibiótico. Você está dando um medicamento, que esse medicamento é vivo, tá? É um outro ser. Pili ou fímbrias são numerosos apêndices filamentosos de natureza proteica, né? Muitos mais curtos e finos que os flagelos, que vão facilitar a aderência da bactéria, né? E também se prenderem a organismos que elas estão parasitando. Os flagelos, as bactérias podem apresentar número variável. Esses estão geralmente associados à movimentação bacteriana. Não são todas que têm. Metabolismo, né? Elas podem ser aeróbias, anaeróbias, né? Ou pode ser aeróbicas também. Bactérias aeróbias são bactérias que vivem na presença do oxigênio. Bactérias anaeróbias são bactérias que vivem